nós adorarmos o nome do Senhor. Amém? Vamos começar louvando o seu santo nome, aguardando os minutos que faltam ainda para nós começarmos o nosso culto. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor. Vamos começar cantando o hino 412 do nosso hino. Este hino tem como título Comunhão Preciosa. Ele diz que são muito preciosas as horas que nós passamos diante do nosso Deus. Então, tenha certeza de que quando você está na casa de Deus, ou quando você se ajoelha na sua casa para orar ao Senhor, essas horas são preciosas, principalmente para a sua vida espiritual. Vamos louvar? 412. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele sentir-me rodeado de cuidados terrenos, conturbado, abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz ao coração, trazem paz ao coração. Amém? Tem mais uma estrofe, mas como os irmãos não têm a letra, não dá pra gente cantar, né? Muito bem, deu um probleminha técnico ali, mas faz parte. Vamos cantar mais um hino então, enquanto nós aguardamos o horário. 417, meu Deus e eu. Bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Meu Deus me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando o que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Meu Deus e eu eternamente juntos, quais bons amigos vamos sempre andar. E tanto o céu e a prova
de Deus me pode separar. Ainda que o céu e a própria terra passem, nada de Deus me pode separar. Amém? Nada deste mundo pode nos separar do nosso Deus. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, aqueles que nos assistem também pela internet e todos os que estão aqui na igreja. Que Deus possa abençoá-los grandemente. É uma satisfação muito grande ver o rosto de cada um de vocês aqui na igreja. Nós amamos muito essa igreja, por isso estamos juntos. Todos os dias possíveis nós estaremos juntos, porque somos um só povo com uma só missão e precisamos andar juntos para cumpri-la. Eu estava conversando ali na frente com o irmão Alberto e ele falou certo. Não importa o que nós passemos nessa vida, temos que passar ao lado de Jesus. É assim que devemos ser todos os dias. Devemos nos dedicar corpo e alma ao Senhor. Salmos 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os seus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém? A tua casa convém a santidade. E o que nós faremos com isso? Dedicaremos-nos corpo e alma ao Senhor. Eu estou feliz nessa noite porque temos aqui grandes amigos, né? No momento certo eles estarão conosco, louvando ao Senhor e trazendo a palavra de hoje. Um dos cuidados que nós estamos tendo agora, nesse início de vida em comum com os irmãos da igreja da Árvore Grande, percebendo que nós temos que nos entregar por completo ao Senhor, um dos cuidados que nós estamos procurando ter agora é com a saúde. Estamos nos preocupando muito com essa questão, estudando os livros do Espírito de Profecia referentes à saúde e procurando aplicar mudanças em nossas vidas, para que nós possamos nos entregar ao Senhor sem reservas, corpo e coração ao Senhor. Por falar em saúde, esse casal que nos está aqui agraciando com a sua presença nessa noite, eles são especialistas. Um é médico, o Dr. Ailson, e a Idelma é uma especialista em saúde, gastrônoma, alimentação saudável. É um casal maravilhoso que é nosso amigo desde a primeira vez que nós os vimos na Igreja Central. Nós estávamos ali junto à classe da Escola Sabatina da Elisângela, da Ivonete, e vimos eles entrar alguns anos atrás pela primeira vez. Cumprimentaram muitas pessoas e depois se sentaram. E desde aquele momento nós temos amor por eles à primeira vista. E desde então nós temos eles como um dos nossos melhores amigos. É uma satisfação imensa tê-los aqui conosco essa noite. Nesse momento eu convido a todos a ficar de pé e cantarmos juntos o hino 10. Louvemos o Rei. Esse nosso Rei merece todo o louvor e toda a majestade no céu e na terra. Cantar de seu infinito amor.
Amém. Nesse momento eu convido a igreja a se ajoelhar para orarmos ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Senhor e Redentor nosso, mais uma vez, Senhor Deus, nesta noite, entregamos nossas vidas inteiramente em Tuas mãos, para que o Senhor, através do Seu Santo Espírito, possa fazer em nós o querer e o efetuar. Pedimos-te, suplicantes, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós reconhecemos que somos inteiramente dependentes de Ti e que não temos poder em nós mesmos, nem força, nem capacidade alguma, mas que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, pode nos aceitar, pode nos capacitar para toda boa obra, pode derramar sobre nós as Tuas bênçãos e os Teus dons. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, reconhecer que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Poderíamos, Senhor Deus, estar em qualquer outra ocupação, mas nós escolhemos estar aqui nesta noite, porque o Senhor é tudo para nós. Santo Deus, com fôlego ou sem fôlego, com pandemia ou sem pandemia, com doença ou sem doença, com problema financeiro ou sem problema financeiro, com problema familiar ou sem problema familiar, nós adoraremos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. O Senhor é a nossa prioridade total, Senhor, e escolhemos o Senhor em detrimento desse mundo e das coisas desse mundo. Aceita os nossos corações, aceita as nossas vidas, toca as nossas vidas, usa-nos de forma poderosa como instrumentos Teus para fazer a diferença na vida deste mundo, para ser luz na terra, uma terra escurecida pelo pecado, para ser sal da terra. Santo Deus, usa-nos toda a nossa vida. Enquanto houver fôlego em nós, usa-nos, perdoa-nos, salva-nos. Te agradecemos pelas bênçãos de mais um dia em Tua presença, de uma semana que se iniciou. Colocamos inteiramente esta semana em Tuas mãos, para que as coisas todas possam ser feitas com o Senhor em primeiro lugar. As nossas decisões, os nossos projetos, os nossos trabalhos, os nossos estudos, o nosso pensamento, que tem o Senhor com prioridade total em nossos corações e em nossa mente. A vida da nossa família, Senhor, entregamos também em Tuas mãos. O Senhor sabe os sofrimentos da Tua igreja, o Senhor sabe quão contritos chegaram aqui nesta noite muitos corações. Muitas pessoas felizes, sim, dispostas a Te adorar. Outras pessoas preocupadas com as coisas da vida. Que o Senhor possa cuidar de cada uma delas. Daquelas que estão aqui conosco na igreja, daquelas que estão nos assistindo pela internet, dos nossos amigos que estão viajando, dos nossos amigos que estão nos lares, dos nossos amigos que ainda têm receio de frequentar a Tua casa de adoração, e de todos aqueles que aqui não puderam estar, mas gostariam. Tudo e todos entregamos em Tuas mãos, e desde já Te pedimos uma bênção especial, com o derramamento do Teu Santo Espírito, sobre a irmã Idelma, que estará trazendo a mensagem desta noite. Que ela fale segundo o Teu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Te pedimos e agradecemos. Amém. Nesse momento teremos aqui um vídeo sobre saúde e na sequência convidaremos o irmão Ailson para estar trazendo a mensagem musical. O sal entra na panela do arroz e do feijão, acompanha a batata e a abobrinha, já estava na azeitona e no hambúrguer, e na hora H, lá vem ele para completar o que faltava na salada. Sem perceber, estamos usando mais sal do que precisamos. E o paladar vai se habituando com essa quantidade excessiva de sal, de uma maneira que nós precisamos procurar rever e tentar voltar um pouquinho para trás. Quando nascemos, recebemos um paladar como uma folhinha em branco. Com o tempo, vamos preenchendo esse paladar com os gostos básicos: doce, salgado, amargo, azedo e umami, à medida que vamos experimentando novos alimentos.
assim vamos formando nossas preferências. O paladar é algo fantástico, mas pode ser facilmente acostumado a preferir em excesso o sabor salgado. Com a industrialização dos alimentos, nós começamos a nos habituar com quantidades cada vez mais elevadas de temperos em geral nos alimentos. Então, isso vai fazendo com que o nosso paladar esteja habituado aos gostos mais fortes, não é? E de tal maneira que nós não nos satisfazemos com os alimentos no seu gosto usual, no seu sabor usual. E muitas vezes isso nos leva a utilizar quantidades excessivas de sal. Usado em excesso, o sal pode ocasionar retenção de líquidos, inchaço, aumento da pressão arterial, problemas nos rins, osteoporose, e seu uso desmedido também está ligado à insuficiência cardíaca e renal e AVC. Usar ervas e condimentos naturais para temperar o alimento evita muito que você carregue suas receitas no sal. Por exemplo, quando você utiliza manjericão, você pode reduzir bastante a quantidade de sal. Se você vai fazer um molho de tomate, quando você concentra o tomate, ele já fica com um sabor bastante acentuado. E com um toquezinho de manjericão, você pode fazer o teste, não há necessidade de nada de sal. Então, quando nós acrescentamos alguns temperos como o cominho, o alecrim, o manjericão, a manjerona, o orégano, tudo isso reduz a quantidade de sal que nós vamos precisar utilizar na nossa alimentação. Se tem azeitona no prato, para que sal na comida? Se todos os pratos estão temperados, para que mais sal na salada? Por mais que o corpo necessite do sódio e de outros minerais que são encontrados no sal integral, ainda assim precisamos usar o sal com muito cuidado. Outra dica importante para você reduzir o consumo de sódio na sua alimentação é realmente procurar consumir os alimentos in natura ou minimamente processados, porque os alimentos ultraprocessados tendem a ter um conteúdo de sódio mais elevado. Então, sempre quando você prepara os alimentos naturalmente em casa, a tendência é consumir muito menos sódio. Boa noite. É facinho. Se vocês souberem a letra, por favor, cante junto. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és
sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Amém. Que música maravilhosa. Deus é tremendo, Ele sabe de tudo. E Ele nos ama muito. Teríamos a coragem de não amá-lo? Eu queria nesse momento então chamar a irmã Idelma. O currículo dela dispensa comentários. E nós já colocamos nos grupos da igreja. Que Deus possa te usar mais uma vez. Pode ficar ali onde ela pôs a água? Pode. Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, conhecer alguns pessoalmente, ainda que parcialmente, né, por causa da máscara, mas é muito bom estar perto de vocês, de novo. Graças ao Senhor por isso. Eu sou Idelma, da Adventista Central, e esse é meu marido maravilhoso, que acabou de louvar aqui para nós, conosco, ao Senhor, né? Nós vamos falar hoje sobre uma mensagem que o Senhor me deu para esse momento, para as pessoas que estivessem aqui e para as pessoas que estivessem também nos assistindo pela internet, agora ao vivo ou depois no gravado, não importa, porque o Senhor é vivo e a sua palavra é viva e ela se renova a todos os instantes. Ela fala conosco coisas novas toda vez que chega aos nossos ouvidos. Eu quero pedir aos irmãos que trouxeram a Bíblia para que abram no Salmo 139. Nós vamos ler os versos 13 e 14. Então, o que o Senhor pôs no meu coração, enquanto vocês abrem aí, é sobre a criação, sobre a forma maravilhosa que Deus fez cada um de nós. Nós gostamos de lembrar como Deus criou Adão, como Deus criou Eva, e nós dizemos, Deus criou o homem. Foi Deus que criou o homem do pó da terra, com as suas próprias mãos Ele formou o homem, criou o homem com especial amor, né? Nós gostamos de declarar isso e gostamos de saber que nós viemos, nós temos essa ascendência de Adão, criado assim de uma forma tão especial, com a terra toda reformulada, como um berço, com um enxoval lindo no Éden para receber Adão. Nós gostamos disso. Mas nós raramente paramos para pensar que o Senhor fez também a cada um de nós de uma forma maravilhosa e especial. Nós vamos ler aqui em Salmos 139, 13 e 14, o que Davi conversava com o Senhor numa noite muito especial. Ele disse assim, vamos começar no 12, ou melhor, no 11. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa conversa que Davi teve com o Senhor. Davi passou por momentos muito difíceis, nós sabemos disso. Mas Davi nunca perdeu a companhia do Senhor. Por mais difícil que fosse, por mais desafiador que fosse a situação desafiadora,
em que ele se encontrava, ele tinha a presença do Senhor. E isso é que é fantástico. Ele sabia que tudo que acontecia era um arranjo do Senhor para a sua vida. O Senhor queria falar com ele, não só através das promessas, né, de um reinado, mas também através das circunstâncias, dos arranjos que o Senhor preparava para Davi. E muitos deles horrorosos, péssimos, né, com risco de morte. Temores terríveis atravessavam o coração de Davi. Imagina você ser perseguido pelo governante, pelo exército do governante, e você sozinho. O que você faz? Mas Davi nunca se sentiu sozinho. Ele teve noites maravilhosas com o Senhor, e era a melhor companhia. Eu chego a pensar que Davi preferia ficar sozinho com o Senhor do que ter outras pessoas. Quando ele se juntou lá na caverna de Adulão, com as outras pessoas iguais a nós, cada um com seus problemas, parece que ele não tinha assim tanta comunhão com o Senhor, como quando ele tinha nos momentos tenebrosos que ele se achava sozinho e não tinha quem recorrer. Então aqui nessa conversa, Davi diz para o Senhor: Senhor, sabe o que eu estou pensando aqui? Mesmo que a noite caia sobre mim de uma forma terrível, ainda assim, para o Senhor, vai ser como o dia. A noite nem vai ter terminado de me encobrir, o Senhor já vai ser luz nessa noite. Porque para o Senhor, noite e luz é a mesma coisa. Isso não é maravilhoso? É como o Nelson falou hoje no começo, não importa na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza, porque para o Senhor tudo é a mesma coisa. Para o Senhor importa apenas que eu e Ele estejamos juntos nessa comunhão maravilhosa. Será que eu consigo chegar a esse ponto na minha casa, com tantos problemas, com tantas dificuldades, né? Com tantas preocupações, com tanta coisa para resolver? Será que eu consigo me lembrar de Davi e dizer: Senhor, eu quero ter uma noite especial contigo, como Davi teve tantas. Senhor, mesmo que esses problemas me encubram de tal maneira, e muitas pessoas são encobertas pelo problema de tal maneira que chegam a pensar em suicídio. É ou não é verdade? Elas pensam: se eu tirar a minha vida, eu vou ficar livre de tudo isso que está acontecendo. De tão terríveis que são os problemas. Para Davi, era terrível assim também. Ele não tinha paz nem para dormir. Porque ele poderia estar dormindo, escondido numa caverna, e de repente um soldado de Saul entrar lá, né? Sem saber o que vai ser pior. Será que é pior ele me matar imediatamente, ou se é pior ele me levar vivo para Saul? Que situação. Então nós, na situação em que nós estivermos, nós temos que nos lembrar: Senhor, não importa se as trevas me encobrirem, ainda antes que eu esteja tomado pela circunstância, o Senhor já terá transformado tudo em luz. Porque para ti, Senhor, trevas ou luz são a mesma coisa. Foi o Senhor que criou tudo, as trevas, a luz, e o Senhor permite que ora nós tenhamos uma, ora nós tenhamos outra. Mas hoje, eu estou usando Davi como exemplo, porque Davi passou por sofrimentos que nós passamos, e piores do que nós, né? Davi não tinha a quem recorrer. Davi não tinha para onde fazer uma denúncia. Ele não tinha aonde pedir socorro. É diferente de nós hoje. As coisas que nós passamos hoje, ainda assim, por mais terríveis que sejam, nós temos alguém a quem recorrer. Uma delegacia, um advogado, né? Ou mesmo uma autoridade. Nós temos alguém para conversar, mas Davi não tinha ninguém. Por isso Davi teve grandes experiências com o Senhor, porque ele tinha só o Senhor na vida dele. Talvez o Senhor esteja nos apertando para que nós cheguemos nesse ponto de não ter mais ninguém e sermos obrigados a nos voltar a Ele. Aqui Davi fala assim: sabe, Senhor,
aqui nessa escuridão dessa caverna, eu fico pensando, ainda tem um pontinho de luz que eu vejo, que é a lua, e só, mais nada. E se o Senhor apagasse até a lua? Então as trevas me encobririam totalmente. Mas eu sei que antes disso, o Senhor já teria transformado tudo em luz, porque para ti, Pai, tudo é a mesma coisa. Nós estamos juntos. E aí depois ele continua conversando com o Senhor e ele diz assim: Senhor, quando o Senhor me formou, ele não disse quando o Senhor formou Adão, quando o Senhor formou o mundo, quando o Senhor criou as coisas, mas olha só como ele trazia Deus para si. Ele saía do coletivo, ele se fazia individual, ele fazia uma reunião especial com o Senhor. Quando o Senhor me criou, Senhor. E isso é maravilhoso. A coisa mais fantástica que pode existir na raça humana é o Deus Criador de tudo que existe, tudo que já existiu, tudo que vai existir, ter se feito tão pequenininho a ponto de caber dentro desse templo do Espírito. Isso não é fantástico? Ele se fez tão pequenininho para ser especialmente nosso, individualmente nosso. Um Deus tão grande, tão soberano, aliás, eu não gosto nem de dizer um Deus, ele é o Deus, Deus, o único Deus. Não existe nenhum outro, nem falso, não existe, só existe um que possa usar essa palavra, Deus. Imagina Deus se fazendo tão minúsculo a ponto de caber dentro deste templo do Espírito. Isso é fantástico demais. Então quer dizer que quando Davi tinha aquela comunhão com o Senhor era especialmente dele. Isso é uma preciosidade que nós estamos muitas vezes descartando. Nós não percebemos que o Senhor está ali conosco. E aí Davi continuou e falou assim, no 14, no 13, pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. O Senhor formando Davi no ventre da mãe dele. Você consegue imaginar Deus formando você de uma maneira especial? Isso não é fantástico? Deus formando você, os ossos, os órgãos, a pele, os olhos, o cabelo. Davi continua, eu te louvarei, Senhor. Como Davi ficou feliz com essa conversa, apesar de tudo que ele estava passando. Ele disse, Senhor, eu te louvarei, porque foi um modo assombroso demais, o modo que o Senhor me formou. Foi tão maravilhoso. É tão maravilhoso pensar nisso, na maneira como eu fui feita, especialmente pelo Senhor. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O que é a alma? A alma é uma polêmica no mundo religioso, porque o mundo religioso não compreende o que é a alma. Acha que o ser humano é a alma, e não é nada disso, a alma é mortal. A alma é o que nos fez nos tornarmos vivos, é o sopro de Deus. Por isso que a minha alma sabe muito bem, porque a minha alma foi o que possibilitou que eu viesse aqui à vida. A minha alma o sabe muito bem. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. O sabe muito bem. Talvez esse seja um bom termômetro para nos mostrar por que nós não temos com o Senhor o relacionamento que Davi tinha. Nós temos que consultar a nossa alma e ver se ela sabe muito bem isso. Se ela não sabe, nós temos que ensinar a nossa alma. Nós temos que dizer à nossa alma, você deve saber muito bem. E para saber muito bem, nós precisamos primeiro decidir crer. Crer é uma decisão. Eu decido que eu creio. Se me dizem, olha, você precisa de um advogado? Consulta o Nelson Malzone, porque ele é um bom advogado. Eu falo, olha, vou crer nisso. Eu vou crer, eu vou orar nele e eu creio que ele vai resolver a minha situação. Eu não decidi crer.
Eu decidi crer e eu fui lá. Mas por que quando é relacionado ao Senhor, eu não decido crer? O Senhor tem que me mostrar primeiro. Então quer dizer que eu vou no Nelson Malzone e digo, olha, primeiro você tem que resolver a minha causa, daí eu vou ver se você realmente é bom, daí eu contrato você. É assim que funciona? Mas com o Senhor nós queremos que seja assim. Senhor, se o Senhor fizer, daí eu vou fazer um voto aqui para o Senhor. Como é que pode nós querermos fazer isso com um Deus soberano sobre todos os universos? Que audácia! Então a nossa alma não o sabe muito bem. Nós não decidimos de forma definitiva crer que o Senhor realmente é Senhor sobre a nossa vida. Ele nos formou e não foi à toa, foi de uma maneira especial, como Ele fez Davi. E Davi sabia muito bem, Senhor, eu sei que tudo isso que eu estou passando aqui não se compara ao gozo que eu terei quando a sua promessa se cumprir. Quando eu estiver assentado no trono, podendo fazer a tua obra, a tua vontade, cumprindo a missão que o Senhor tem para mim, pela qual o Senhor me formou. Assim deve ser também nós, dizendo para a nossa alma, tudo isso que eu estou passando aqui, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque há um propósito em tudo isso. E eu sei que vai ser um gozo muito grande quando eu estiver no reino, junto do meu Senhor, que me formou de maneira especial, para em um dia especial, Ele me chamar pelo nome e dizer, vem e entra. Isso é maravilhoso demais. Mas a minha alma não sabe muito bem. E é responsabilidade minha ensinar para a minha alma o que ela não está sabendo muito bem. Então, em primeiro lugar, eu tenho que decidir crer. Eu decido crer que Deus existe de uma maneira estrondosa. Que Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus, Ele é Senhor. Como a Ailson cantou de uma forma tão suave que entra no nosso coração. Deus usa uma canção para falar conosco de uma maneira tão profunda. Ele disse, tu és soberano sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor. E minha alma tem que saber disso muito bem. É responsabilidade minha conduzir a minha alma a saber disso e muito bem. Não é de uma forma leviana. Eu creio porque os outros dizem, mas eu tenho que ser como Jó. Antes eu só ouvia dizer, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Por isso nós passamos pelas circunstâncias, para deixar de conhecer só de ouvir e passar a ver. Ver quer dizer que se torna real, até palpável na nossa vida. Então, a primeira decisão é crer. Eu creio, Senhor, eu decido crer. Eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Isso que eu estou passando, eu creio que o Senhor já está resolvendo pela fé. Senhor, isso que eu desejo, eu creio que o Senhor vai me dar, porque eu ando nos teus caminhos. E a palavra diz, anda no caminho do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Desejos não são necessidades. Desejos são desejos. Necessidades são coisas diferentes de desejos. Então eu decido crer. Em segundo lugar, se eu decidir crer, eu digo para minha alma, a partir de agora eu creio que Jesus é o Senhor. Então eu vou me aperfeiçoar na minha crença. Eu vou pegar a palavra e vou estudar aquilo que eu decidi crer. Se eu decido que eu quero ser determinada profissão e vou para uma faculdade, basta eu frequentar as aulas porque eu decidi? Não, eu tenho que estudar, me aprofundar, conhecer, ser provada, passar nas provas e até que um belo dia eu vou ser diplomada naquilo, porque eu me esforcei. E o reino do Senhor é ganho pelo esforço. Amém, irmãos? Então eu decido, e a partir dessa decisão, eu me disciplino para me aprofundar naquilo que eu decidi. E a Bíblia é o próprio Senhor conversando conosco.
Irmãos, eu acho que uns 10 anos que eu decidi ler a Bíblia todos os dias. E isso foi se aperfeiçoando na minha vida, porque a minha alma foi precisando de mais. E eu tive que dar mais para a minha alma. Então eu gravo hoje áudios da Bíblia, mas eu fazia isso há muitos anos. E isso me alimenta demais. E eu quero mais, porque a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Mas ela precisa primeiro provar. Se ela não provar, como é que ela vai querer mais? Para isso, nós é que temos que doutrinar a nossa alma. Nós é que dizemos para a nossa alma: você vai saber muito bem, porque eu vou lhe ensinar. Você conversa com você mesmo. Você é a responsabilidade sua. Você é a sua primeira ovelhinha. Você é pastor de você mesmo. Você tem se pastoreado bem? Ou você tem posto a culpa nos outros? Ah, se o Nelson viesse em casa dar estudo bíblico, eu ia estar firme na fé. Puxa, se o pastor viesse orar aqui em casa, eu ia me sentir tão fortalecido. Mas você é o pastor de você mesmo. Você é pastor e você é ovelha. Quando o Senhor encher você até transbordar, vai atingir a sua família. Assim é. Então a minha alma tem que saber muito bem. Isso é imperativo. É responsabilidade minha. Eu tenho que ser dura comigo, disciplinada. Paulo disse: se for necessário, eu esmurro o meu próprio corpo para reduzi-lo à escravidão. Os irmãos já ouviram isso? Mas e como que eu faço quando é comigo mesmo? Ah, agora não estou afim. É assim, porque eu vou levando. Mas o Senhor está nos dando hoje uma noite especial, uma noite em que Ele está dizendo de uma forma tão estrondosa: eu criei você. Eu falei o seu nome enquanto eu criava você. Lembra quando disseram para Maria: o nome dele vai ser Jesus? Você acredita que o Senhor disse para os seus pais: o nome dele vai ser José? O nome dele vai ser Nelson? O nome dele vai ser Tião? Será que o Senhor teve esse cuidado? Ou você acha que isso são coisas que acontecem? Não, o Senhor comanda todas as coisas, porque Ele ama você. Nem um fio de cabelo da sua cabeça cai, se não for por permissão do Senhor. Ele cuida de você, mas você não cuida de si mesmo. Então, pequenos Davis, o Senhor quer nos dizer hoje: primeiro nós precisamos ter uma boa conversa, uma comunhão. Ele está falando de você e Ele, Deus. E aí você vai dizer: Senhor, eu decidi crer, então eu vou me aperfeiçoar e a minha alma vai saber muito bem. E quando a alma sabe muito bem, as coisas ficam tão fáceis. Sabe por quê? Porque as coisas passam a ser entregues nas mãos do Senhor e nós vemos as mãos do Senhor em tudo o que nos acontece. Como fazia Davi. Ele via a mão do Senhor nas coisas mais terríveis. Ele via as mãos do Senhor. E ele sabia que havia um futuro. E esse futuro era determinado por Deus. Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de dizer para vocês que o Senhor, Ele é tão simples. Ele é tão maravilhoso. Ele é tão grande. Mas Ele é tão acessível e de uma forma especial. Ele quer conversar com você de verdade, sem as orações decoradas, sem as orações ensaiadas, ou então sem as orações que saem mecanicamente da nossa boca, porque se tornou uma cultura, se tornou uma doutrina. O Senhor quer conversar com você, como foi nessa noite especial com Davi. Tenham essa experiência com o Senhor. E nessa experiência digam: Senhor,
como foi especial o dia que o Senhor me formou. E eu decido, Senhor, que eu quero crer que o Senhor é em tudo que me acontece e que o Senhor tem um propósito em tudo isso. E eu vou fazer a minha alma saber disso muito bem. Aleluia. Amém. Agora eu posso orar? Eu quero pedir aos irmãos que fechem os olhos, do jeitinho que vocês estão. Fechem os olhos e se concentrem na oração. Escutem o que eu vou orar e digam amém se concordarem com o que eu vou orar. Senhor Jesus, Senhor, nós complicamos tanto as coisas. Senhor, nós queremos ter essa experiência que nós ouvimos aqui nessa noite. A experiência de uma forma tão especial, conversar com o Senhor. Como quem conversa com um amigo, como quem conversa com o papai. Aquele que criou, aquele que me criou, aquele que criou os irmãos. Cada um de uma forma tão especial. O Senhor o chamou pelo nome. O Senhor cuidou dos detalhes de todas as coisas na sua formação e até agora na condução da vida. Senhor, nos dá essa experiência, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, a força para nós decidirmos crer de uma maneira efetiva e sermos disciplinados e nos doutrinarmos na Tua palavra, até que possamos dizer: a minha alma sabe muito bem. Senhor, que a nossa comunhão se estenda, Senhor, por muitas noites especiais. E que naquele grande dia, quando o Senhor olhar para nós, nós tenhamos como recompensa o seu maravilhoso sorriso. Senhor, isso é o que a nossa alma mais anseia. E nós daremos a ela, porque é responsabilidade nossa cuidarmos de nós mesmos, cada um de si, de uma forma carinhosa, amorosa e especial, enchendo-se da Tua palavra, constituindo-se da Sua palavra, e se for necessário, nós queremos sim, Senhor, poder dizer como Paulo: eu vou esmurrar meu próprio corpo, mas eu vou ler a palavra de Deus, eu vou conversar com Deus agora, porque eu é que estou no comando aqui. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pelo Teu falar. Sê conosco. E nós te pedimos humildemente, nos dê essa experiência para a honra e glória do Teu precioso nome. Amém. Nós vamos louvar agora, mas eu não estou entendendo o número do hino. Nós vamos louvar com o hino 6.
Amém. Vamos permanecer em pé e vamos orar mais uma vez. Senhor, o Senhor está nos presenteando com uma semana novinha em folha. Senhor, nós queremos também te presentear com nossas decisões. As decisões, Senhor, de um compromisso mais sério contigo, de marcar um horário talvez para ter uma reunião com o Senhor séria, de estar ouvindo as tuas palavras, Senhor, através da Bíblia, que o Senhor deixou de uma forma tão especial para nós. Quantos povos não têm acesso, estão privados dessa palavra preciosa. Senhor, nessa semana, Senhor, nós queremos reter o teu amor em nós. Fala conosco, nos leva em paz, em segurança, com saúde, com fé e com disciplina, para podermos reinar contigo. Em nome de Jesus, amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.